tive em mente que Deus não se envolve em relacionamento que Ele não é consultado. E sempre acreditei que Ele é provedor daquilo que Ele é o autor. Então, sempre nas minhas orações eu pedia que quando eu encontrasse alguém, que nunca fosse pelo meu olhar, mas que fosse predestinação e determinação de Deus. Em 2014, pela primeira vez eu fui em Minas Gerais, na cidade de Patos de Minas. Lá eu conheci pessoas incríveis, maravilhosas. E 2 anos depois, em 2016, o Abner foi na mesma cidade e conheceu as mesmas pessoas. Conhecemos um casal maravilhoso, que inclusive são os nossos padrinhos de casamento. E quando acabou aquele final de semana, foi um final de semana de muita glória, e fizemos um grupo. Quando voltei a Mirabela, nesse grupo eles falaram que iria colocar uma moça do Maranhão. Então, um dia eu lá fazendo brincadeira, mandando áudio lá, falando algumas coisas engraçadas, ele ouviu a minha voz. Diz ele que já sentiu um negocinho assim quando ele escutou a minha voz lá. E aí foi um áudio de poucos segundos e que eu rachei de rir lá no quarto, ouvindo. E até pensei, falei, que moça mais engraçada, mas nada mais que isso. Mas ainda naquele dia ou no outro dia, não me lembro bem, eu estava orando a Deus. E o Senhor Deus falou no meu coração para enviar uma mensagem para ela. Eu não sabia o que seria, o que era, até imaginei que Deus daria de passar uma parte para ela. Mandei mensagem, levantei daquela oração, mandei mensagem. Já foi logo um áudio de alguns minutos. Ali no áudio ele falava, paz de Deus, irmã, tudo bem? Eu vi que você é de João Pessoa, você falou lá no grupo. E aí começou a falar que tinha uns amigos em comum lá em João Pessoa, e ali a gente começou a conversar. E aí eu perguntei, mas eles falaram que você era do Maranhão. Ela falou, não, que eu estou em faculdade. Aí eu falei, você faz faculdade? De quê? Aí ela, direito. Aí eu também. Aí eu perguntei para ela, mas por que aí tão longe? Ela, não, é porque Deus preparou uma bolsa do ProUni 100%. Aí eu também sou ProUni 100%. Daí ele disse assim, qual período que você tá? Na época nós estávamos no 4º período. Falei assim, eu tô terminando o 4º. Ele falou, eu também tô terminando o 4º período. E aí, o que você quer da vida? Eu falei, eu tenho vontade de passar num concurso. Ele falou, eu também. E aí começou essa conversa de coisas em comum, essas coincidências. E a gente conversando, até que se passaram 2 semanas e eu conversando com ele, mas sem ele ver a minha foto, porque eu não tinha salvo o contato dele no meu WhatsApp. Então eu conversava com ela, mas eu não sabia como era a fisionomia dela. Então, depois de 2 semanas, eu falei, ele é legal, eu vou salvar o número dele. E quando eu acordei, eu vi que ela tinha me salvo meu contato, que tinha uma foto dela lá. E aí antes de ver, eu orei e falei, Senhor, seja feita a tua vontade. Mas deixa eu ver ela. E eu já tinha feito, né? A gente conjectura como pode ser a pessoa, pela voz, ou pelo que for. Eu tentava, né, trazer algo que estava tão abstrato para ser palpável, para eu poder imaginar. Mas eu lembro quando eu levantei daquela oração, que eu abri o WhatsApp e olhei a foto, a imagem dela, era uma foto em preto e branco, e eu olhei naquele momento, eu tive a certeza do meu sentimento. E eu vi que ela era muito mais bela e de um jeito muito mais especial do que eu tinha conjecturado, do que eu já tinha imaginado. E se passaram em mais de 2 meses nós conversando e sempre falando das coisas de Deus. Ele sempre me contava muita obra, muita coisa linda que Deus fazia na vida dele. E eu ficava encantada, né? Porque são coisas que eu sempre tive desejo de viver ou já tinha vivido algumas coisas parecidas. Então, para mim, aquela amizade de forma espiritual estava sendo muito importante para mim. Então, fui percebendo que algo que antes era uma amizade que eu conseguia esconder, o início de um sentimento, se tornou tão forte a ponto de não ter como esconder. É que teve um dia lá na cidade de São Paulo, que a gente conversou e, de novo, eu lembro que eu desci da casa dos irmãos, lá do quarto lá em cima, e fiquei deitado no sofá. E aí, quando já estava aproximando a madrugada, ela me pôs na parede. E quando a gente foi conversar, ela foi bem direta. Só chegou e falou, olha,
eu quero que você me fala acerca do seu sentimento. O que você sente por mim? Aí eu engoli seco assim, parei, fiquei mudo na ligação uns 2 minutos, pensando. Eu falei, eu vou falar, se ela tá perguntando isso, eu pensei, né? Se ela tá perguntando isso, de certo tem uma reciprocidade, de certo é que ela quer falar alguma coisa, quer que a iniciativa parta de mim. Então eu fui a todo vapor. Aí eu fui falando, fui me declarando, fui citando frase, pensador, sentimento, versículo, tudo, momentos, fui falando tudo. Quando chegou 4 da manhã ali, eu falei, né? Pronto, falei tudo, a boca tá seca, já citei todos os autores que eu conheço, já falei de todos os momentos que eu me lembrava, já expressei todo o sentimento do meu coração. Eu quero que você me fale o que tem aí. Eu lembro que eu ainda estava tão empolgado, que eu falei assim, hoje vai até umas 8, que eu falei, né? 4 de meia-noite às 4 da manhã, ela vai falar de 4 às 8. 8 a gente, né? Tudo certo, já tá. Amanhã eu já levanto e falo para pai que eu tô namorando. Quando eu falei assim, diga para mim qual é o seu sentimento. E aí eu fui muito sincera, porque eu sou muito sincera mesmo. E aí eu falei para ele, eu disse, olha, eu vou ser sincera com você. Não é recíproco. O que eu sinto por você é apenas uma amizade espiritual, é um sentimento de companheiro espiritual. Aí eu travei assim, e ela falou, porque eu te vejo como amigo. Eu falei, gente, podia acontecer qualquer coisa, menos cair na friendzone. Friendzone não, por favor, não. E naquele momento eu falei com ela, falei assim, olha, eu não tenho como você me ver como amigo, mas eu não te vejo nada menos do que a minha esposa, do que a pessoa que eu quero compartilhar todos os momentos da minha vida. E para mim é muito doloroso conversar com você sabendo que esse sentimento não é recíproco. Então, a única maneira de eu não alimentá-lo é deixar de falar com você. Dormi decidido, não vou mais mandar mensagem para ela. Quando foi no outro dia que eu acordei, passei o dia todo meditando, né? Porque eu não fiz nada naquele dia, só pensando, rebobinando aquelas palavras. Não é recíproco, não é recíproco. E doía. Confesso que eu chorei um pouquinho, cheguei numa conclusão, eram umas 4 horas, 5 horas da tarde. Tinha pensado o dia todo e parei e falei, não. Eu falei que eu ia me ausentar dela. Por ela, vale a pena eu lutar para conquistar o amor. E naquele dia que eu decidi que valeria a pena, foi quando eu tinha recebido o não dela, eu me dispus a lutar pelo sim. E aí a gente continuou conversando, e no mesmo dia que ele se declarou para mim, ele estava nas assembleias em São Paulo e ele conheceu o ancião de Bacabal. E ali naquela conversa rolou um convite para a reunião da mocidade em Bacabal. E aí foi quando tinha uma mensagem dele com a foto da passagem, porque em junho era a reunião da mocidade de Bacabal. Ele comprou a passagem para ir e ali, pela primeira vez, os nossos dias estavam contados da gente se ver pela primeira vez. E chegamos em Bacabal e eu imaginava, né, falando assim, a cena. Eu vivia assistindo, vou confessar uma coisa aqui. Eu vivia assistindo aqueles vídeos no YouTube de encontro, de primeira vez, de casal que namora à distância. E eu via eles indo no aeroporto e a moça vindo correndo e abraçando e chorando. Eu imaginava uma coisa mais ou menos daquele jeito, né? Naquele naipe. Cheguei lá no Maranhão, ela não estava lá. Eu imaginei que ela já ia estar na casa. E aí eu estava conversando assim de costa para o portão da frente. Eu estava conversando aqui e o companheiro meu de frente para mim fez assim, ó. Aí eu, o quê? Aí ele, aí o quê? Aí ela chegou. Naquele momento eu falo assim, meu coração parou. E aí eu falei, respirei, né? Murchei a barriga. Falei, vou virar, agora eu vou ver ela. E aí eu imaginava aquela cena dos vídeos que eu via no YouTube. E aí quando eu vi ela, eu corri para abraçar ela. Só que ela não tem esse costume de abraçar assim, sabe? Igual eu. E aí quando eu cheguei para abraçar, ela não me abraçou. Ela ficou assim. Aí eu abracei, fiquei sem graça, né, e tudo. Falei, que alegria em te ver e tal. E aí ela ficou rindo sem graça, assim, meio tímida. Aí saiu, simplesmente falou, e saiu. Quando ela saiu, eu fui atrás dela. Falei, ei, eu tô aqui e tal, e peguei no braço dela. Quando eu peguei no braço dela, ela virou pra mim e falou assim, Abner, por favor,
não fica me tocando, não me toca, por favor, eu tô ficando meio constrangida. Eu fiquei meio assim, sem saber o que fazer, porque eu imaginei que, devido às nossas conversas, né, já estarem assim tão avançadas, imaginei que teria uma reciprocidade no sentimento. Não imaginei que eu ouviria outro não. Aquilo ali feriu o coração dele, ele passou o final de semana triste, cabisbaixo, ali só no canto dele. E aí eu fiquei mal demais nessa viagem. E quando foi no domingo à noite, que eu vi que realmente ela não ia conversar comigo, eu teria que ir embora, eu vim e chamei ela no canto, chamei ela lá pra dentro. Aí ele me chamou e falou assim, preciso conversar com você. Eu falei, embora. Daí ele disse assim, você sabe que eu não vim aqui simplesmente pela reunião da mocidade. Você sabe que eu vim aqui para te conhecer, a gente já está conversando um tempo, você sabe do sentimento que eu tenho por você. E no final, ele perguntou, ele falou, e eu vou te perguntar mais uma vez, continua a mesma coisa, sem reciprocidade? E aí eu fui sincera mais uma vez e disse, sim, o sentimento que eu tenho por você é de companheiro de missão, companheiro espiritual. E eu repeti as mesmas palavras. Então, eu não te vejo só como isso. Eu te vejo como alguém que eu quero passar todos os dias da minha vida. Então, a partir de agora, eu vou voltar para a viagem. Infelizmente, vou voltar. Mas não vou te mandar mais mensagem, porque eu não aguento. E levantei e fomos orar. E daí nós fomos orar na varanda. E ele falou assim, eu vou aproveitar para chorar tudo que eu tiver de chorar agora. E tudo. E aí, quando terminou a oração, Deus usou de uma serva de Deus e Deus falou assim, te diz o Senhor teu Deus, a tua missão no estado do Maranhão está só no começo. E eu digo mais, faça a minha vontade, que eu farei a tua e cumprirei o desejo do teu coração. Só que a passagem dele estava comprada para segunda-feira. E aí quando foi na segunda-feira de manhã que nós fomos orar para eles viajarem, ele chamou um companheiro dele no canto. E eu virei para ele e falei, olha, Abner, então não deu nada, então eu quero ir embora. Mas é o seguinte, as irmãs já estão de véu lá na oração, tá todo mundo esperando só nós dois para poder orar. E eu peço um sinal, eu sei que Esther não é de orar. Ela sabe que nós estamos indo embora. Mas quando ajoelharmos lá, se Deus der oração para ela e ela apresentar nossa missão no estado do Maranhão, eu sei que é para eu ficar. Quando nós ajoelhamos o meu coração, tuc, 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 e aí eu senti de fazer a oração e na oração Deus me deu de falar. A ida deles ali no Maranhão que não tinha sido em vão, que Deus tinha algo para eles ali, que se o Senhor tivesse com eles numa missão ali no Maranhão, que o Senhor preparasse todas as coisas. Então ali o Senhor deu aquele sinal para ele. Quando encerrou que levantamos, eu falei, né, Deus seja louvado. Eu pedi um sinal, que se a serva de Deus orasse, não falei, né, o que era, mas falei que se a serva de Deus orasse, eu ficaria aqui no estado do Maranhão para fazer essa missão, o que a vontade de Deus. E ali Deus preparou que eles ficaram no Maranhão por mais uma semana e nessa semana foi maravilhosa. Deus fez muitas obras espirituais e nós ficamos bastante tempo juntos, vimos essas obras juntas. Então, assim, eu creio e entendo que o Senhor realmente me fez sentir Ele como um companheiro espiritual. Quando foi no penúltimo dia, antes dele ir embora, então já tinha acabado ali a semana da missão, então ele simplesmente ficou no canto dele, ele foi para o quarto para dormir e ele fez a última oração. Na minha oração, eu falava assim, Senhor, eu errei. Eu já entendi que eu errei, já entendi que ela não é para mim, já entendi que eu errei no sentimento, que eu errei de ter vindo nessa intenção, mas eu entendo que tudo isso, que a gente comparecesse aqui para que o Senhor fizesse tudo o que o Senhor fez aqui. E se o preço de todas as obras que nós vimos for o meu coração partido, tudo bem. Mas naquela oração eu falei, eu vou levantar de manhã agora, eu não vou conversar com ela, não vou olhar na cara dela, para mim eu vou fingir que ela nem existe, vou deixar ela na casa, não vou nem saudar para despedir e não quero nunca mais saber dessa menina, não quero saber de Maranhão, não quero saber de nada.
E eu levantei, mas gente, eu levantei mal e nervoso. Nessa madrugada, Deus apareceu para mim. Quando foi pela manhã, quando eu acordei, eu senti o Senhor falar comigo. Eu disse que o que era teu, eu ia trazer na tua mão. Então eu trouxe, e é Ele. E eu digo assim, até uma frase que é comum de dizer que eu dormi sem sentir nada e eu acordei amando Ele. Porque quando eu acordei, ouvi a voz de Deus me dando o start ali para continuar, eu acordei assim, a minha vontade era de ver Ele. Eu saí do quarto procurando Ele na casa e o que eu queria era ver Ele, eu queria olhar nos olhos dele, queria falar com Ele. Quando eu acordei, eles estavam numa mesa assim grande e aí tinha dois companheiros nossos sentados do lado, ela do outro lado com uma cadeira sobrando e as outras duas cadeiras do canto sobrando também. Eu cheguei, sentei na cadeira mais longe dela, ainda peguei, afastei um pouco para cá, lá do canto e afastei. E quando eu afastei, eu falei, pronto, eu não quero, saudei os dois, saudei ela sem nem olhar no rosto dela. Falei, eu não quero saber dessa menina mais. Foi quando, assim, de relance, meu olhar viu ela. E quando ela viu que eu vi ela pegou e fez uma carinha que eu nunca esqueço. Ela fez uma carinha e bateu assim na cadeira e falou, né? Falou assim, senta do meu lado. Chegou a afinar a voz. Aquele negócio entrou que eu esqueci de tudo que eu tinha falado. Quando ela falou assim, senta aqui do meu lado, do jeito que eu tava na cadeira dela, eu só levantei e sentei. Quando eu sentei do lado dela, ela bateu assim no meu ombro, né? E falou pra mim, falou assim, hoje eu acordei diferente. Aí ela falou que naquele dia ela foi dormir sem ter nenhum sentimento e acordou me amando. Desde o início, o nosso relacionamento ele tem sido marcado pela distância. E a distância é algo que machuca muito mais do que até mesmo eu deixo transparecer para os amigos. É muito difícil você não ter alguém para compartilhar os momentos mais bonitos que você passa. Às vezes você tem que ligar, a pessoa não está disponível, ela não vê chamar. Ou quantas das vezes Deus fez algo na nossa vida assim muito grande e a gente tinha que ligar por vídeo um para o outro e orar junto ou agradecer a Deus junto, mas com a distância. Quantos momentos que tudo que a gente mais precisava era a mão de um aqui e não tinha. Nunca teve isso. Se tem uma palavra que resume o nosso relacionamento é distância. Oi, meu amor. Queria te falar que você tá linda de noiva. Eu tenho certeza, eu sei o quanto você sonhou com esse momento, sei o quanto é importante para você. E só de estar aqui, saber que isso está acontecendo agora e que a partir de agora nós somos marido e mulher, somos dois em uma só carne. Eu tenho certeza que nós, naquele dia que nós escolhemos sonhar os sonhos de Deus e escolher a escolha de Deus, nesse dia tudo está fazendo sentido. E eu queria te dizer que a partir de agora não tem mais 2.000 quilômetros de distância e a partir de agora sou eu e você, você e eu. Queria te dizer que eu te amo muito, que você é a mulher da minha vida. É a preparação de Deus, aquela que eu sonhei desde que eu me entendo por gente. Eu quero te dizer que juntos nós vamos construir a nossa casa, a nossa família. Tenho certeza que você vai dar uma mãe maravilhosa, vai brincar bastante com nossos catarrentos. E eu sei que, acima de tudo, você será uma grande mulher de Deus, como de fato foi uma grande moça de Deus. Tenho certeza que o Senhor Deus está agora orgulhoso de você. Te amo muito, muito, muito. Você é a minha vida, é o meu amor. Te amo. Meu amorzinho, hoje nós estamos aqui nesse dia tão esperado, tão especial, que por muitas vezes a gente achou que nunca ia chegar,
Mas o Senhor, que desde lá o início nos prometeu que estaria do nosso lado, que nos daria essa vitória tão linda, Ele cumpriu na nossa vida. E eu só tenho palavras para agradecer a Deus por tanta bondade, por tanto amor que Ele tem tido por nós. E eu só tenho uma coisa para dizer para você: nós vencemos. E a partir de agora não vai mais haver distância, não vai ter mais aquele encontro e despedida. Quando é que a gente vai se ver de novo? A partir de agora, somos nós dois juntinhos para sempre. É aquilo que eu sempre esperei e sempre sonhei, e que eu não tenho dúvidas de que é com você que eu vou construir tudo isso, que eu vou realizar tudo isso, que você vai me fazer crescer mais e mais. Você é tudo para mim, você é uma das pessoas mais especiais na minha vida e que eu quero para sempre do meu lado. Porque a partir de agora, nós vamos construir não só a nossa vida aqui na Terra, mas construirmos juntos a nossa vida e a salvação da nossa alma. Eu te amo muito, um beijo e casamos! Até que enfim, meu Deus, aleluia! Não, peraí de novo.